Olá, eu sou o professor José e agora a gente vai trabalhar com um problema onde se tem mais de duas grandezas. E ele diz o seguinte: em uma agência bancária, dois caixas atendem em média 6 clientes em 10 minutos. Considere que nesta agência todos os caixas trabalham com a mesma eficiência e que a média citada é sempre mantida, né? Sempre é mantida. Assim, o tempo médio necessário para que 5 caixas atendam 45 clientes é de... Então, observe que agora a gente tem aqui três grandezas. A primeira seria a quantidade de caixas, a segunda, a quantidade de clientes atendidos, no caso aqui, primeiramente, seriam 6, e, por fim, o tempo de atendimento, que no caso aqui, inicialmente, seria de 10 minutos. Ou seja, separando aqui, e é isso que a gente vai fazer agora, tá ok, pessoal? Então, quando a gente está trabalhando com mais de duas grandezas, também vamos separar aqui, como fizemos anteriormente, as grandezas. A primeira seria o número de caixas, não é isso? Então, o número de caixas. O segundo aqui seria o número de clientes e o último seria, no caso aqui, o tempo, né? Que é dado em minutos. Então, o tempo que, no caso, no problema é dado em minutos. Beleza, então a primeira situação aqui diz o seguinte, que dois caixas atendem 6 clientes em 10 minutos. Na segunda situação, temos o seguinte, que 5 caixas estão atendendo agora 45 clientes. E ele pergunta o tempo necessário para esse atendimento. Como é que a gente poderia resolver esse problema? Olha só, primeiramente, primeira coisa a se fazer, compare as grandezas. Só que você vai... a protagonista aqui agora, no caso, é aquela grandeza onde a gente vai ter a incógnita, o valor desconhecido. Então, você vai ter que separar essa grandeza e compará-la com as outras, tá ok? Então, para isso, o que a gente vai fazer primeiro, para facilitar a nossa vida depois, é utilizar a setinha para cima nessa grandeza, tá ok? Então, as grandezas que são diretamente proporcionais a ela, vai ter também a setinha para cima. Se as grandezas aqui são inversamente, aquela que é inversa vai ter a setinha para baixo, no sentido inverso, tá ok? Então, vamos comparar agora aqui tempo com o número de clientes. Você deve concordar que quanto maior o número de clientes, no caso, né, maior vai ser o tempo de atendimento. Então, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Agora, comparando o tempo com o número de caixas, é fácil de entender, né, que quanto mais caixas tiver nesse banco, menor vai ser o tempo de atendimento, não é isso? Então, essas duas grandezas são inversamente proporcionais. O número de caixas e o tempo são inversamente proporcionais. E agora, o que a gente poderia fazer? Olha só, é bem simples, pessoal. Vamos manter fixo, da mesma maneira, a gente não mexe nessa grandeza aqui, né? Lembrando que estamos trabalhando com razões, não é isso? Então, agora vamos trabalhar com razões. Essa razão aqui a gente vai manter intacta, então 10 dividido por x vai ser igual a uma segunda razão. Como é que a gente encontra essa segunda razão? Essa segunda razão vai ser igual ao produto das outras, daquelas que a gente tem os valores conhecidos. Só que aquela razão que é inversamente proporcional à nossa protagonista, vamos ter que alterar a posição entre o antecedente e o consequente, ou seja, o 5 aqui que era consequente vai se tornar antecedente e o 2 que era antecedente vai se tornar consequente. Vamos inverter aqui as posições deles, tá ok? Então, a gente desconsidera agora essa razão. Então, a gente vai ter aqui o produto entre essas duas razões, ou seja, 5 multiplicado por 6 e 2 multiplicado por 45. Isso aqui fica mais simples. Agora, simplificando, 6 dividido por 2 é 3 e 5 com 45 aqui vamos ter 9, né? Ainda poderíamos simplificar 3 por 9, isso aqui é igual a 1/3. Ou seja, x multiplicado por 1 é igual a x e 10 multiplicado por 3, né, é igual a 30. Então, esse aqui seria o tempo necessário para atender 45 clientes. Beleza? Então, era isso. Espero vocês na próxima aula. Até mais!